Fala, turma! Hoje a gente vai falar sobre um tema, né, um estudo que saiu recentemente do MIT, que fala que 95% dos projetos de inteligência artificial não trazem retorno. 95% das empresas que implementaram IA não tiveram retorno. Eu confesso que eu questiono um pouco esse número ser tão grande assim, porque não é a experiência prática que a gente tem, nem mesmo só com os nossos clientes, assim, mas de vendo empresas usando o ChatGPT, que seja, ou Cloud para o seu dia a dia. Mas, de qualquer forma, falando de projetos de inteligência artificial, sim, existem padrões que fizeram com que alguns projetos que a gente percebe que outros clientes nossos fizeram não deram certo e existem padrões, pilares que nós utilizamos aqui em qualquer projeto dentro da Orve que fazem com que esses projetos sejam bem-sucedidos, em que a experiência de usar a inteligência artificial dê retorno de fato, porque no final das contas esse é o mais importante, né? Não basta você colocar IA só porque é bonito, só porque é legal, só porque todo mundo está fazendo. Você tem que colocar para ter retorno, e isso é o que a gente preza desde o começo de um projeto aqui na Orve. Então vamos falar sobre 4 princípios que você pode utilizar em qualquer projeto de implementação de IA que você estiver fazendo, seja com quem for, beleza? O primeiro deles é o comprometimento da liderança. Nenhum projeto que nós fizemos aqui deu certo sem o comprometimento da liderança. E sim, nós temos mais de 50 projetos bem-sucedidos, mas tivemos 1 ou 2 projetos ali no meio que não deram certo. E esses projetos que não deram certo foram projetos onde o líder que contratou, o dono que contratou, simplesmente terceirizou toda a execução, terceirizou toda a participação no processo de implementação para alguém do time ou para algumas pessoas do time e não esteve ali participando de implementar de botar esse peso de, cara, isso aqui é uma prioridade para nós vamos implementar esse negócio de inteligência artificial, isso faz parte da mentalidade da nossa empresa aqui em diante. Quando isso não acontece, o que normalmente se dá? O time percebe fraqueza. O teu time vai perceber que aquilo ali foi algo que talvez foi contratado no impulso ou alguma coisa desse tipo. Muitas vezes você tem pessoas no seu time que não fazem tanta questão assim de que aquilo vá para frente, porque pode ser até que elas vão perder espaço, né? Pode ser que elas vão ter que mudar processos que elas já estavam acostumadas há muito tempo. Então, toda mudança dói. E quando essa mudança não vem acompanhada pela mentalidade da liderança ali, reforçando a importância disso, ela vai ser sumariamente ignorada ou as pessoas vão fazer um corpo mole para que isso aconteça. Então, se você quer implementar IA na sua empresa, comece colocando uma mentalidade AI First na sua empresa. Essa mentalidade você precisa provocar as pessoas do seu time cara, inteligência artificial é o futuro do nosso negócio e a partir de agora, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer com inteligência artificial. A gente vai começar a implementar isso nos nossos processos, dentro das nossas rotinas e em tudo que a gente fizer aqui. E bata nessa tecla todo santo dia. Acompanhe os projetos, acompanhe a evolução, acompanhe os treinamentos para que os seus liderados sintam que isso é algo realmente importante para você. Caso contrário, eles vão sabotar a implementação, tá? Vai ter que dar um cortezinho aqui só, porque eu vou ter que rodar aqui o negócio. O segundo pilar, e aí falando aqui de processo comercial, que é onde a Orve tem, né, mais know-how, é o mapeamento correto do processo comercial. Mas isso se aplica para qualquer coisa que você for implementar. Processo vem antes da inteligência artificial. Não adianta você colocar IA em um processo que está desorganizado. Porque o que acontece? Vamos lá. Um processo que está meio desorganizado, pessoas conseguem fazer ele meio que empurrando uma coisa aqui com a barriga, dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Uma IA, quando você coloca ela no processo, ela vai seguir aquele processo que ela foi programada para fazer. Se esse processo não está claro, não está redondo, não tem objetivos concretos, não tem indicadores concretos, ela vai se perder, ela não vai saber o que entregar corretamente para você. Tá? Então, antes de você colocar IA no seu comercial, você precisa entender quais são as linhas de vendas que existem dentro do seu negócio, qual que é o público-alvo, né, o ICP correto de cada uma dessas linhas,
Como que eu me comunico com cada um? Qual que é a jornada de compra? Muitas vezes você tem produtos com jornada de compra totalmente diferente e que precisam de um atendimento diferente. Então tudo isso precisa ser mapeado. Quais que são as etapas desde que o lead entra até a reunião ou até a compra? Quantas vezes o seu comercial precisa entrar em contato? O que ele precisa falar? O que ele precisa passar para esse cliente? Quais dúvidas esclarecer? Quais são as trocas, né, entre IA, entre ser humano? Onde que a IA entra? Onde que o ser humano entra? Onde que eu priorizo IA? Onde que eu priorizo o ser humano? Tudo isso precisa estar documentado e por escrito antes mesmo de você pensar em qualquer projeto de IA. Eu diria até antes mesmo de você querer fazer qualquer coisa no seu comercial, cara. Processo é a base de tudo, tá? E o terceiro passo ainda não é IA. O terceiro passo é ferramenta. Quando você tem um processo correto, você precisa primeiro colocar uma ferramenta para que você tenha visibilidade disso. Quando a gente fala de comercial, a gente está falando, obviamente, de CRM. CRM é onde você vai ver todos os leads que você tem, em qual etapa que esses leads estão, se as atividades estão sendo feitas corretamente, se o follow-up está sendo feito, se o acompanhamento está sendo feito, se a agenda foi executada, que dia que é essa agenda, se a proposta foi enviada, tudo isso tem que estar dentro do CRM. Inclusive, o histórico dos seus clientes também tem que estar dentro do CRM. Quando você tem um CRM bem alimentado, qualquer pessoa da sua operação consegue entender em qual ponto que aquele lead parou, em qual ponto que aquele negócio parou e fazer a retomada daquilo. E isso, quando a gente fala de inteligência artificial, é fundamental, senão ela vai estar trabalhando no vazio. E muitas vezes é colocado um agente de IA para rodar dentro de uma operação, muitas vezes, né, aqueles chatbots, aquela SaaS de inteligência artificial, e entrega um resultado raso, também por conta da ferramenta, mas na maior parte das vezes é porque não tem essa base de dados correta, não tem processo, não tem um CRM. Quando você tem uma IA proprietária, isso é mais importante ainda, porque, vamos lá, um agente de inteligência artificial implementado na sua operação, ele é como se fosse um funcionário trabalhando de home office. Você não vai ver ele, aliás, não é nem um funcionário de home office, né, porque o home office você ainda vê numa reunião, a IA você não vai ver em reunião. Você não vai ver ele, você só vai ver o que ele faz. Então, se você coloca um agente de IA para conversar no seu WhatsApp, você precisa ter uma ferramenta onde você consiga espelhar as conversas ali, centralizar todas as conversas num omnichannel, né, num canal central, para você ver tudo que a IA está conversando com os seus clientes e, inclusive, tudo que seus outros funcionários estão conversando também com esse mesmo cliente. Você precisa ter o CRM para que a IA movimente os cards lá, coloque as notas, faça os resumos, faça as transcrições, tudo para que a visibilidade do trabalho dela esteja clara e aí sim, aqueles 95% lá, é aí onde eu acho que a coisa está mal mapeada, porque não é que não deu retorno, é que a maioria das empresas não tem nem ferramenta para medir esse retorno. Quando você tem ferramenta, você consegue medir o quanto que eu ganhei a mais, fazendo com que o meu atendimento agora, ao invés de demorar meia hora para atender um cliente, leve minutos. O quanto que eu ganho a mais fazendo vendas para os meus leads que chegam depois das 6 até as 8 horas da manhã, quando o meu comercial em tese está fechado. É esse tipo de indicador que um CRM vai te entregar. Aí sim, vamos para o nosso quarto pilar, que é literalmente o pilar de inteligência artificial. Só depois de dar esses 3 primeiros passos é que você vai colocar IA para rodar no seu negócio. E aí como que a gente faz para que um projeto de inteligência artificial seja um projeto que entrega resultado? Primeiro de tudo, a gente faz um diagnóstico. Então, quando você for fazer uma reunião com a Orvi, a primeira coisa que o nosso consultor vai fazer é fazer um diagnóstico. Quantas vendas você faz por mês? Quantos leads você recebe? Qual que é a sua taxa de conversão? Qual que é o seu ticket médio? Quanto tempo está levando o seu follow-up? Qual que é o tempo de compra dos seus leads? Todo esse diagnóstico vai resumir para a gente em quanto tempo um agente vai te dar retorno. E isso é a coisa que mais importa quando a gente faz um trabalho de inteligência artificial. Retorno. Afinal de contas, a gente está falando de negócio e qualquer investimento precisa dar ROI, precisa dar retorno. Depois do diagnóstico, a gente monta um escopo do projeto. Qual que é esse escopo? Quais são todas as linhas de produto? Qual que é as linhas de persona, de ICP? O que a sua IA pode falar? O que ela não pode falar? Quais são os guardrails necessários ali? O que ela pode passar de informação? O que ela não pode? Quais são as proteções para que eu não tenha invasão, para que eu não tenha deturpação desses agentes de inteligência artificial? Aí sim,
começa a construção, e aí vai a parte de tecnologia mesmo, né? Que aí, se você não é uma pessoa técnica, nem convém, né, perder tempo com isso. Mas, em resumo, qual LLM vai ser a melhor para utilizar? Vai ser usado N8N? Vai ser usado o código? Quais são as conexões que ela vai fazer? Eu vou me conectar com ERP, vou conectar com CRM, vou me conectar com uma planilha, vou usar Telegram, vou usar WhatsApp. Todos esses fluxos já precisam ser mapeados antes mesmo da construção. Depois de construído e entregue o projeto, eu falei um projeto ali, ia ficar tipo Vanderlei Luxemburgo, né? Projeto. Depois de construído e mapeado todo esse projeto, a gente faz a construção e a entrega. Mas a entrega não é igual a colocar já em operação. Primeiro é feita uma bateria de testes. São 7 dias incansavelmente testando a nossa equipe, a sua equipe, todas as diferentes possibilidades do que a IA pode falar ou não pode falar. Aí sim, quando a gente tem certeza disso, a gente coloca isso em operação. E o diferencial aqui da Orv é que em 30 dias, se ela não atender às expectativas e ao que foi definido no escopo, nós devolvemos todo o dinheiro, porque, novamente, eu só quero implementar um agente de inteligência artificial numa empresa que tenha retorno com os nossos agentes. Essa é a forma, com esses 4 pilares, que você tem de realmente ter resultado com um agente. E não ficar naquela estatística nas 95% de empresas que não tem resultado com o IA. Se você quer fazer isso do jeito certo, revise esses 4 pontos, faça com que, né, seja conosco ou com qualquer empresa que for implementar IA para você, siga esses 4 padrões. E se você quer contar com a experiência da Orv para fazer essa implementação para você, aqui na descrição desse vídeo vai ter alguns links, é só você clicar ali e marcar uma reunião. Já aproveita também, curte esse canal, segue o canal da Orv aqui, porque a gente vai estar lançando toda semana vários conteúdos para você aprender como navegar aí nesses próximos anos de inteligência artificial. É isso, fico por aqui, forte abraço.